Tendo em conta a decisão de ontem do ministro Marco Aurélio, cheguei à conclusão de saber, depois de saber desta decisão, que em nosso país o cidadão é subsidiário. Ele, o cidadão, é aquele que vem depois, o que só entra no jogo quando a vitória ou a derrota já estão asseguradas. O que não se senta à mesa principal ou só come quando os primeiros já tiverem se refestelado. A decisão a que me refiro é a que diz que o Conselho Nacional de Justiça, conhecido como CNJ, só pode fazer investigações subsidiariamente, só depois que as instâncias próprias do Judiciário já tiverem se manifestado. Ela suspendeu os dispositivos da resolução número 135 do CNJ, que estabelece o procedimento de apuração das denúncias de irregularidades cometidas por magistrados. Então, eu chego à conclusão que subsidiário não é o Conselho Nacional de Justiça, é o cidadão brasileiro, aquele que tolamente imaginou que bandidos pudessem existir em qualquer instituição ou qualquer lugar, aquele que acreditou que uma emenda constitucional pudesse ser mais forte que uma liminar e que numa verdadeira república não se pode dar preferências a alguém só porque veste uma túnica ou uma toga. Subsidiário, secundário, acessório, o que restou, o que ficou para depois. Isto significa subsidiário. Neste país, que adora mudar os nomes, mas não as coisas, amante virou marido subsidiário. O roubo virou forma subsidiária de adquirir a propriedade. E o Conselho, que fiscaliza o Judiciário, um conclave, que não pode conhecer das coisas, enquanto outros não a conhecerem e, quem sabe, maltratarem. Mas não foi para dar transparência ao Poder Judiciário que fizemos a emenda 45, senador Requião. Não foi porque toda a sociedade brasileira via seu judiciário como uma corporação incompreensível e secreta, senador Randolph. Não foi porque muitos maus juízes usaram o dinheiro público como se fosse, subsidiariamente, deles próprios, pois o judiciário não se fiscalizou até agora, e o que impede que outros fiscalizem? E foi a isto que chegamos quando puseram o Conselho Nacional de Justiça como órgão do Judiciário. Apesar de não ser órgão de controle externo, o Conselho Nacional de Justiça trouxe uma grande novidade. Qual é esta novidade, senador Suplicy? A sociedade civil está nele representada, através da indicação de 2 conselheiros pelo Parlamento, um pela Câmara e outro pelo Senado. A advocacia também foi contemplada com 2 representantes, do mesmo modo que o Ministério Público. Essa composição mostra que uma das características essenciais do CNJ é seu caráter misto, que integra a sociedade civil e permite a lógica de freios e contrapesos numa dimensão pouco divulgada. Qual é esta dimensão, senhor presidente? A possibilidade de participação dos cidadãos nos processos decisórios e na fiscalização dos agentes estatais. Ou seja, qualquer cidadão pode fazer reclamações e apresentar denúncias à Corregedoria do CNJ, relativas aos magistrados e aos serviços judiciais. E compete ao Conselho Nacional de Justiça receber e conhecer dessas reclamações contra os membros do Poder Judiciário. O poder de apuração do CNJ foi previsto para ser totalmente independente em relação às corregedorias estaduais de justiça, não sendo de modo algum subsidiário a elas, mas sim concorrente. É só nós analisarmos e fazermos um levantamento, senhor presidente, do número de desembargadores que já foram responsabilizados no Brasil de 88 para cá pelas corregedorias estaduais. O número é alarmante da omissão destas corregedorias estaduais. As corregedorias estaduais são corregedorias para os juízes de primeiro grau, não para os juízes de tribunal. Daí a
importância do Conselho Nacional de Justiça. No estado que aqui eu represento, né, no estado de Mato Grosso, 10 magistrados foram afastados pelo Conselho Nacional de Justiça. E agora esses magistrados poderão voltar em razão de decisão desta qualidade. Que o caráter concorrente da competência para processar e julgar administrativamente os magistrados é um mandamento constitucional de eficácia plena. O que isso significa para o seu José, para a dona Maria, para o seu Requião, lá do estado de Mato Grosso? Significa que não precisa de uma lei para que ela possa ser aplicada. É automaticamente aplicável, é autoexecutável. Dito isto, é preciso voltar ao cerne da questão. Dados da Corregedoria do CNJ, relativos ao biênio 2008 e 2009, a senadora Armando, mostram que o Conselho tem progressivamente conquistado a confiança da população, que cada vez mais exerce seu direito de fiscalização do Poder Judiciário. Somente no período mencionado, e repito, 2008 e 2009, o número de procedimentos administrativos disciplinar abertos para apurar irregularidades na atuação dos magistrados aumentou 62%, enquanto que o número de sindicâncias teve crescimento de 714% em relação ao ano anterior. 2008 e 2009, 714% de aumento. Esses números deixam claro que, mais do que uma simples discussão corporativista, o que está em jogo é a construção de uma verdadeira república no Brasil e a preservação de um importante instrumento de controle do sistema de freios e contrapesos, inscrito no modelo constitucionalmente arquitetado da separação dos poderes. Por essas razões, senhor presidente, é preciso dizer com todas as letras, não estando o STF acima da Constituição, qualquer decisão que iniba ou limite a competência do Conselho Nacional de Justiça em apurar denúncias contra magistrados e contra os serviços judiciários é inconstitucional, não só por violar as normas do artigo 103b da Constituição, mas por ferir o princípio republicano, estruturante da ordem normativa brasileira, previsto logo na porta da Constituição, do seu artigo 1º, bem como a norma do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, que dá status de núcleo imodificável da Constituição, a separação dos poderes, e vinculado a ela ao sistema de freios e contrapesos. Pior é o triste episódio que ontem presenciamos. A decisão liminar proferida pelo ministro Marco Aurélio na véspera do recesso, repito isso, na véspera do recesso, além de esboçar uma interpretação confusa dos dispositivos constitucionais, incorre em diversos equívocos inaceitáveis na República e passo a elencar, com todo respeito, mas com toda independência que o povo de Mato Grosso me mandou para cá, passo a elencar os equívocos da decisão do ministro Marco Aurélio. Número 1. Ela ignora que a emenda constitucional 45 expressamente dispõe no parágrafo 2º do seu artigo 5º que, até que entre em vigor o Estatuto da Magistratura, o Conselho Nacional de Justiça, mediante resolução, e ali foi questionada a constitucionalidade de uma resolução, disciplinará seu funcionamento e definirá as atribuições do ministro corregedor. Ou seja, enquanto o Poder Judiciário não exercer seu poder de iniciativa e encaminhar o novo Estatuto da Magistratura, o funcionamento do Conselho Nacional de Justiça e seus procedimentos podem sim ser regulados por meio de resolução. É o que fez a resolução número 135, atacada pela ADIM, da Associação dos Magistrados do Brasil. E aqui, senhor presidente, me permita abrir um parênteses. A Constituição da República, no artigo 93, determina que cabe ao Supremo Tribunal Federal, desde 1988, apresentar um projeto de uma nova LOMAN.
A LOMAN, que vigora as regras da magistratura, é a Lei Complementar 35 de 1979. Até hoje, passados 23 anos da Constituição, o Supremo Tribunal Federal ainda não apresentou o projeto de uma nova LOMAN. Nós, senadores, não temos capacidade legislativa, nós não temos competência legiferante para apresentar uma proposta de LOMAN. E o Supremo Tribunal Federal, dia após dia, reconhece que nós nos omitimos em regulamentar a Constituição, quando o próprio Supremo Tribunal Federal também é omisso em regulamentar a Constituição desde 1988. Segunda questão. A questão é polêmica, ganhou alcance nacional. Talvez por esse motivo, o plenário do Supremo Tribunal Federal, competente para apreciar liminares em ADINs, adiou por 13 vezes sua apreciação, sem que vislumbrasse urgência em sua análise. Repito, por 13 vezes, o Supremo Tribunal Federal disse, desde o mês de setembro, que não existe urgência na análise da liminar. Não foi um ministro. Não foi o ministro relator, foram os ministros do Supremo Tribunal Federal que por 13 vezes os ministros reconheceram que não existia urgência, senhor presidente. E agora, na data de ontem, no apagar das luzes, às 13 horas, reconhece-se a urgência. Que urgência? Terceiro motivo, o ministro Marco Aurélio, em sua interpretação personalista, é bom que se diga com todo respeito, na véspera do recesso, deferiu a liminar, acionando o inciso 5º do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que prevê uma exceção à competência do plenário, afirmando que havia urgência suficientemente caracterizada a ponto de superar o disposto no artigo 10 da Lei 9868 de 99. O relator, ele não pode analisar a liminar. Isso está previsto na lei, no artigo 10 da 98 a 68 de 99, votado por esta casa, só em casos de urgência. Que urgência? Se o Supremo Tribunal Federal, por 13 vezes, reconheceu a não existência da urgência. No entanto, segundo o entendimento consolidado dos membros do próprio Supremo Tribunal Federal, a medida de urgência monocrática em ação direta de inconstitucionalidade apenas pode ser deferida em caso de situações irreversíveis e que não possam esperar a apreciação do plenário, sob pena de se tornarem imprestáveis, nem de longe é o caso da presente liminar. Me permita, senhor presidente, dizer o seguinte: como pode um ministro do Supremo Tribunal Federal dizer que é inconstitucional uma obra do Conselho Nacional de Justiça o Conselho Nacional de Justiça criado pela Emenda Constitucional 45, cujos senadores e deputados investidos do poder constituinte derivado reformador assim entenderam. Por isso, a Lei 9868 diz que um ministro só não pode. Em casos excepcionais, isso é possível. E continua, senhor presidente. A decisão liminar violou o princípio do colegiado e impôs um ônus à República, a partir da vontade de um único ministro, que se outorga poderes superiores ao do tribunal e também ao de todo o Congresso Nacional. Com todo respeito, como se diz no juridiquês, data venia, a decisão não é daquelas que honra a um ministro do quilate a do ministro Marco Aurélio. A democracia exige que não haja feudos, organizações secretas que lidem com o bem público. O poder judiciário não pode ser um feudo dos próprios juízes. Quem sabe tenha que vir para cá, para o Congresso Nacional, para este Senado da República, o Conselho Nacional de Justiça, tal qual o Senado ostentava esta função em 1934, que o Senado não era órgão do Congresso Nacional, mas ele auxiliava o Congresso Nacional. O que esta decisão a ele significa? Significa que aqueles bandidos de toga levantados pela corregedora, a ministra Eliana Calmon, eles estão absolutamente tranquilos. Receberam um presente de Papai Noel. Está tudo dominado.